Luiz Pacheco, que gentilmente está retornando à nossa casa. Ele participa da Sociedade Espírita Renovação e vai falar com a gente nesse momento. Tá? Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. É com um prazer muito grande que eu retorno a esta casa tão gostosa, tão amorosa, para auxiliar aos nossos irmãos, inclusive eu mesmo, na reflexão da noite de hoje, para que possamos exercer efetivamente o tema proposto para a noite de hoje. O tema aí está: conhecimento e responsabilidade. E conhecimento é um tema muito interessante. Primeiro, porque é uma característica do espírito. A busca do conhecimento caracteriza exatamente a realidade do espírito. Assim como todos nós, outra característica, desejamos na vida que a gente seja feliz, né? Quem não busca a felicidade, nós também naturalmente buscamos o conhecimento. Desde a mais tenra idade, desde criança. A criança, sabendo ser um ser espiritual, que reencarna, que retorna, ela logo de início, ela passa um processo, dentro do processo de esquecimento, ela retorna, é ansiosa por adquirir conhecimentos. É o processo, né? Quem tem filho, filha, sabe exatamente isso, né? Aquele bebezinho, pequenininho, eu vendo o Mauro ali, que recentemente, né, nasceu. Então, logo de início, chora, mama, requer os cuidados e vai aprendendo. Ou, vamos dizer, dentro de uma realidade reencarnacionista, vai reaprendendo. Então, daqui a pouco já fica, né, com aquelas perninhas bambas, consegue ficar em pé, consegue andar, aí tropeça, cai, num processo constante de aprender. E cada vez mais. E assim vai crescendo. A criança adquire conhecimentos com uma rapidez impressionante e com uma disposição também. Vai se tornando jovem, vai se tornando adolescente e vai ampliando os seus conhecimentos. Entra na fase adulta, também vai ampliando os seus conhecimentos. E aí acontece algo muito curioso, que nem sempre, às vezes, buscamos também o conhecimento. Quantas vezes nós nos justificamos para não aprender? Tantas vezes optamos exatamente por estacionar, com algum receio, né? De que seria esse receio. Mas a conversa na noite de hoje é exatamente sobre essa questão. Sobre qual é a necessidade do conhecimento, para que buscamos o conhecimento, esse anseio do espírito, como foi dito, e é um anseio filosófico de toda a humanidade, cada vez mais buscar o conhecimento, e cada vez temos mais conhecimento à nossa disposição. Temos mais informação para que possamos convertê-la em conhecimento. Ocorre, portanto, que nem toda informação necessariamente se converte em conhecimento. E nós recebemos cada vez mais informações. A perspectiva da conversa da noite de hoje é a partir
de uma proposta, de um ensinamento trazido por Jesus. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Tão conhecida essa expressão, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, o conhecimento da verdade, quer dizer, para chegar à verdade, é preciso que a caminhada se dê pelo conhecimento. E uma vez alcançando o conhecimento, a consequência desse conhecimento é, portanto, a liberdade. Quem não anseia a liberdade, quem não anseia a felicidade, pois é pelo conhecimento. Conhecereis a verdade. A primeira regra trazida para o ser humano dentro da nossa civilização judaico-cristã está lá na Bíblia. O primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis. E é conhecidíssimo, porque o paraíso já tinha sido feito dentro da simbologia bíblica, da simbologia do Gênesis. O paraíso tinha sido elaborado, ali habitava o primeiro homem e a primeira mulher, de forma simbólica. E, no entanto, no meio desse paraíso, ali tinha uma árvore. Essa história é bem conhecida. A primeira regra surge dizendo o seguinte: olha, para o primeiro casal, vocês podem desfrutar do paraíso. Todas as árvores, os frutos, vocês podem comer, exceto de uma única árvore. E olha como é que o texto bíblico se refere a essa árvore. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que interessante. E que regra complicada é essa? Porque dizer que tem todo o paraíso menos uma única árvore, vale dizer a mesma coisa seguinte: olha, é realmente complicado, né? Porque imagina a gente chega assim e diga assim para vocês: olha, vocês neste momento não pensem, por exemplo, em queijo ou numa lata de leite, como disse a Suzy aqui, convidou. A primeira coisa que nós vamos fazer é exatamente pensar no leite, pensar no queijo, né? Não há como. É característica do ser humano. Daí esse simbolismo ser tão extraordinário que normalmente é claro que aquilo é uma fábula que não encerra ensinamentos muito profundos que a gente deve retirar e não observar aquelas questões simplesmente ao pé da letra. E nós vamos observar que ordenou que toda árvore não comerás, mas a árvore do conhecimento do mal não comerás, porque um dia delas comeres, certamente morrerás. Ué, as questões. Se Jesus disse que o conhecimento liberta, a árvore é do conhecimento do bem e do mal, como é que vai morrer? Claro que simbolicamente. A partir do momento dessa busca de conhecimento, o ser humano começa a se completar. E dentro da sua realidade como ser humano, de uma sua realidade material, o espírito, para adquirir conhecimento, ele precisa necessariamente passar pela experiência do corpo físico. E ele vai, aos tropeços, aos poucos, adquirindo esse conhecimento e as condições do processo evolutivo. Somente dessa forma será possível obter conhecimento. Porque o conhecimento não se apresenta de forma pronta. E é um processo individual. Na questão 115 de O Livro dos Espíritos, nós aprendemos que a característica do espírito em seu início, o ponto inicial, o ponto de partida do espírito, da criação, que nós não temos condições de precisar. Nós sabemos, todos nós aqui fomos criados enquanto espíritos.
mas não temos condição de localizá-lo ou de precisar quando for, ou em que momento. Mas uma certeza nós temos, que é o que os Espíritos passam a Allan Kardec na questão 115 de O Livro dos Espíritos, que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E os Espíritos dizem, olha, sem saber. Sem saber. A ignorância do Espírito que começa a sua trajetória é sem saber. Ausência de conhecimento. É a característica nossa. Todos nós temos uma certeza também da vida. É a certeza da perfeição. Todos nós saímos da ausência completa de conhecimento contra o Espírito. E atingiremos a condição um dia de espíritos puros e que tem a característica de um conhecimento que sequer temos condição de imaginar. Temos um exemplo de espírito puro que serve de nosso modelo e guia. É Jesus. O único espírito puro que habitou na Terra. E não temos sequer ideia dos conhecimentos que o espírito puro consegue ter. Os espíritos chegam a dizer que a característica do espírito puro, por exemplo, é compreender a própria divindade. Deus. Nós temos uma ideia de Deus. A nossa condição evolutiva nos permite ter uma ideia. Agora, penetrar efetivamente na essência da divindade, somente o espírito puro. Ainda que a gente tenha condições de perceber a divindade, de se tocar pelo amor de Deus. Mas ainda nos falta muito para que a gente penetre essas questões. Mas sendo simples e ignorantes, nascidos simples e ignorantes, vamos assim dizer, nascidos entre aspas, na condição de espírito, temos dentro o espírito já começa com uma possibilidade extraordinária, que é uma marca divina, que é a possibilidade de ter na própria consciência ali esculpida a lei de Deus. Olha só, o espírito ele tem as possibilidades ali latentes já, para que na sua caminhada evolutiva, na sua busca pelo conhecimento, ele tem as matrizes da lei maior, que vai lhe possibilitar essa questão e essas conquistas. Aos pouquinhos, muito lentamente. E esse conhecimento, ele vai se dando por duas formas, basicamente, didaticamente, se a gente puder dividir. Vai se mostrando os conhecimentos intelectuais e os conhecimentos de ordem moral do espírito. Assim nós vamos caminhando de forma evolutiva. Aos pouquinhos, conquistando e ampliando o conhecimento. Immanuel Kant, esse filósofo extraordinário, lá em 1681, ele escreve uma obra, a referência da filosofia, chamada Crítica da Razão Pura. E ele deixa nessa obra escrito assim: duas coisas me enchem o ânimo de admiração e respeito: o céu estrelado acima de mim e a lei moral que está em mim. É uma referência de Emmanuel exatamente essa matriz que está na nossa consciência, que nos possibilita amplamente o conhecimento. Não só nos possibilita, como armazenamos esse conhecimento. Esse conhecimento não se perde. Nós, tantas vezes, na condição reencarnatória, nós esquecemos, por uma necessidade nossa, mas permanecemos. Daí a gente vê que quando a gente reencarna, na busca do conhecimento, nós vamos buscando e acessando conhecimentos que, na verdade, já temos. Nós vamos reaprendendo.
nós vamos retirando lá do nosso interior, ainda que de forma inconsciente. E vamos reaprendendo, ampliando o conhecimento, adicionando e caminhando e seguindo em frente. Isso daí significa que na nossa condição evolutiva, portanto, nós já somos caminhantes com muitos conhecimentos. E conhecimentos tais que nos permite aquilo que Allan Kardec chama de maturidade do senso moral. As possibilidades de escolha a determinar ou a influenciar o nosso livre-arbítrio. Por isso que Emmanuel trabalha aquele que foi conhecido como categórico kantiano, que no fundo, todos nós sabemos o que é certo, o que é errado, né? E muitas vezes a gente parece não querer saber, né? Todo mundo sabe direitinho que ninguém deve prejudicar o outro. A gente sabe que a gente não pode tirar a vida de ninguém. A gente não pode, sabe que a gente não deve ser mais esperto do que os outros. Levar vantagem em tudo. Que nós vivemos numa sociedade. Não podemos ter as coisas só para nós. Nós não somos o centro do universo. Tudo isso, no fundo, nós sabemos. Mas arrumamos tantas desculpas, tantos mecanismos de fuga, que não só nos negamos a ampliar conhecimentos, como também nós, aos poucos, vamos caminhando, esquecendo completamente daquilo que nos cabe na Terra, na nossa destinação. E aí vem o Evangelho de Lucas, um ensinamento precioso. A quem muito foi dado, muito será exigido. A quem muito for confiado, muito será pedido. Ao mesmo tempo que buscamos o que nós queremos, esbarramos nessa questão. Aquele que não assume a posição que deveria assumir, como nós, ainda imperfeitos, muitas vezes não buscamos o conhecimento, a liberdade proporcionada pelo conhecimento, exatamente por essa questão. Porque tantas vezes seremos cobrados por aquilo que sabemos. E aí o que o ser humano faz? O que é mais fácil? O mais fácil, o caminho do atalho, equivocado, ilusório, é que a gente não queira assumir as responsabilidades do nosso conhecimento. Esse é o problema, porque temos o livre-arbítrio. Apesar de termos nosso próprio interior, o Espírito tem na sua consciência esculpida a lei de Deus, que nos faz caminhar como deveríamos caminhar, lembra que nos cobra, ao mesmo tempo, em busca do conhecimento, esbarramos. Poxa, mas espera aí, se eu conhecer mais, se eu souber mais, eu necessariamente estarei com a responsabilidade do que me será cobrado. Aí o ser humano, com as suas dificuldades, com as suas encrencas, com as suas complicações, para, estaciona. E não busca o seu conhecimento. Não busca caminhar para frente. Né? Há um livro extraordinário que eu recomendo a leitura. Não é um livro espírita, mas é um livro muito interessante do historiador Leandro Carnal, chamado Pecar e Perdoar, Deus e o Homem na História. É um livro que Leandro Carnal, ele não é espírita, que eu saiba, não é. Me parece até que ele tem uma linha meio agnóstica. Tanto, não sei se ateu, não, mas ele não se define, apesar do profundo conhecimento dele das questões religiosas. Mas esse livro é instigante. Todo aquele, religioso ou não, deveria lê-lo.
que ele trabalha com questões que a gente vem trabalhando há muitos e muitos séculos, sem se dar conta, com dogmas da questão do pecado e do perdão. É um livro instigante para aquele que tem um pensamento, sobretudo religioso, para rever e perfeitamente concordante com a visão espírita, por exemplo, a propósito espírita. E desse livro eu tirei esses trechinhos muito interessantes para a nossa reflexão na noite de hoje, que tem tudo a ver. A ignorância em si não é um erro, mas o orgulho dela e a permanência nela, sim. Ou seja, nós vimos na questão 115 do Livro dos Espíritos que o ponto inicial era simples ignorância. Não há problema nenhum. É claro que não sabemos tudo, e a trajetória final do Espírito é o amplo conhecimento do Espírito puro. Então, nessa caminhada, por óbvio, nós desconhecemos muita coisa. Precisamos aprender muito. E não há nenhum erro na ignorância. O equívoco está, né, naquela nossa decisão equivocada de permanecer na ignorância, em função daquela questão que nós vimos no Evangelho de Lucas. O que nos será cobrado. Então o erro, né, o historiador nos chama a atenção, muito interessante, que a ignorância em si não é problema. O problema está em querer permanecer na ignorância. Não, voltei. Está vendo? Estou usando aqui que as coisas. Eu estou com isso na mão o tempo todo. Olha a busca do conhecimento na prática. Né? Eu tenho, meu Deus do céu, eu vou passar essa palestra inteira com isso na mão, não vou utilizar, e depois, poxa, a palestra era sobre conhecimento, nem buscou o conhecimento aqui. Olha, muito bem. No mesmo livro, Leandro Carnal diz que quase sempre não precisamos de alguém que nos diga o certo. Agimos errado com a consciência do erro. E por que nós agimos errados com a consciência do erro? Nós agimos errado com a consciência do erro por essa questão que a gente já tratou aqui. Inúmeros motivos. Primeiro que nós temos todos os alicerces para buscar exatamente o que é certo, o que é errado. Temos já a maturidade, não a ideal, mas as condições do nosso senso moral funcionando. E mesmo assim, agimos com a consciência do erro. No livro Disciplina, O Caminho da Vitória, que também não é uma obra espírita, eu estou trazendo algumas obras que não são espíritas, primeiro, é O Caminho da Vitória, de Alan Sluk Santana, que é uma obra muito interessante também, diz que o problema não é saber o que fazer, e sim não fazer o que se sabe. Isso também é muito interessante. Por quê? O autor no livro chega a citar o exemplo de um aluno, né, que chega para o seu professor com as notas baixas e simplesmente vai conversar com o professor e dizer: professor, as minhas notas estão muito baixas, né? Pois é. E por que elas estão baixas? O que você tem que fazer para melhorar as suas notas? Aí o próprio aluno responde: eu tenho que estudar mais. Eu tenho que, após a aula, depois perguntar aquilo que eu não entendi. Né? É verdade. Depois de perguntar aquilo, eu tenho que praticar, eu tenho que estudar. Eu tenho que rever. E se eu tiver dúvida, eu perguntar. E os exercícios propostos, eu tenho que fazer. E eu não posso deixar por última hora, no momento da prova, para descobrir que eu tenho que estudar. Né? Isso quase não acontece, eu sei. Né? Mas, né, nesse caso em particular, desse aluno que chegava e falava com o professor, né, ele estava casando, então ele sabia tudo. E aí faltava uma questão
básica, né? E por que não faz? Isso é assim. Então veja que nessa busca nosso conhecimento, muita coisa nós conhecemos, principalmente aquilo que nos cabe fazer, e não fazemos. Nós sabemos, por exemplo, eu pessoalmente, né, que eu tenho, por exemplo, fazer exercício. Eu confesso que não gosto de fazer exercício, tá? Mas é uma obrigação. Mas a gente fica postergando. A gente fica com essa dificuldade, mas a gente sabe. Aí o que acontece com a gente? A gente é chamado a ter um problema de saúde, né? Aí quando tem um problema de saúde, disciplina ferrenha. Não é verdade? A gente sabe que está um pouquinho acima dos quilos e tudo mais, não é? Sabe que tem que fazer uma dieta. Sabe que tem que regrar a nossa alimentação. E o que a gente faz? Deixa. A dieta começa sempre na segunda-feira. E assim a gente vai postergando. Então essa é a questão. Não é a gente não saber muitas vezes o que deve fazer. Por que a gente não faz? Ainda no livro de Lendo Carnal, tomar o conhecimento pronto e maduro não é o verdadeiro conhecimento. Esse é o outro fundamental erro, é o atalho. Então entram os mecanismos de ilusão que a gente, as nossas bengalas psicológicas. Nessa busca do conhecimento, que cabe a nós, é primeiro um processo individual. Ninguém aprende por ninguém. Né? Mesmo estudante está ali. Ele pode até colar inteiramente a prova, que é uma desonestidade, né? Pensemos bem. Mas pode reproduzir a prova do seu colega do lado. Ele não vai aprender. Porque é individual. Há processos na vida muito interessantes, que são individuais. Ninguém faz por ninguém. Um pai, uma mãe, por mais amor que tenha seu filho, não consigam retirar a dor dele para passar para si. Quem é pai, quem é mãe, quantas vezes um filho doente não desejou isso daí, olha, retira tudo e joga para mim. Mas a gente não consegue fazer isso. Processo individual. O conhecimento é processo individual. E o conhecimento não vem pronto. Ele é construído. Ele é trabalhado. Ele é conseguido por esforço. É da lei. O resto é ilusão. Portanto, não existe atalho. E nós adoramos um atalho, né? Mas não existe atalho. O que existe é esforço próprio para a busca do conhecimento. Ou não ampliaremos o nosso conhecimento. Ou estaremos muito longe da proposta de Jesus, que é a liberdade. Sem luta interna. Sem luta interna. Sem a guerra consigo física e psíquica, o conhecimento é vazio. O saber nasce dessa luta e não do conhecimento em si. O caminho é o conhecimento. A luta por saber é o saber. E quais são as fases do conhecimento? Vamos ver se a gente consegue identificar algumas fases muito interessantes propostas naquele livro sobre disciplina do Alan Snoop Santana. A primeira fase é a ignorância total, lembra? Ponto zero, marco zero. Pois é, você não sabe e não sabe que não sabe. Ou seja, ignorância total e completa. Mas não é só o marco zero do espírito. Como nós mesmos. Quantas coisas nós desconhecemos completamente e não temos nem ideia. Né? Talvez uma imagem mais fácil da gente ver seja, por exemplo, imagine uma tribo indígena, não uma tribo já com cultura, mas aquela tribo com muito pouco contato com o homem branco. Não há nessa tribo nenhuma preocupação, por exemplo, com a relação
aos problemas da poluição. Isso não faz sentido. Ele não sabe nem o que é poluição. Não significa que esteja no marco zero, não. Senão seria uma ideia extremamente preconceituosa. E lembra que os espíritos informam que o espírito na condição mesmo, né, isso somente nos mundos primitivos. E a Terra não é mais um mundo primitivo. Mas apenas para apresentar coisas que a gente completamente desconhece. Outro exemplo, eu vivi muito tempo que eu fui da Marinha Mercante, e minha especialidade era máquinas. E é uma brincadeira muito comum para aqueles que moram em engenheiro mecânico, quando a gente vai em barca, né, há muita brincadeira, muito trote, né, com os novatos e tudo mais. Eu me lembro, eu era aluno do primeiro ano da Escola de Formação Industrial da Marinha Mercante, e embarquei no estágio embarcado, e o chefe de máquinas colocou todo mundo ali para ver a partida do motor principal do navio. Quem já teve a oportunidade de ver um navio sabe, o navio é algo bem grande. E o motor do navio não é um motor de carro, é um motor que tem vários andares. E na parte de cima tem vários pisos. Então na parte ficam os chamados cabeçotes. E ali ficam todos os novatos, prestando atenção, né? Ávidos por ampliar conhecimentos na área técnica. E o chefe de máquinas falava assim, olha, fiquem aí, observem o movimento do motor, né? O que vai acontecer. E o motor de um navio não parte com uma bateria elétrica. É um compressor de ar, né? Garrafa de ar comprimido e ar comprimido. E é um barulho ensurdecedor na hora da partida. Primeiro aquele barulhinho assim do ar comprimido. Depois o estouro. E vai assim por diante. É impressionante, ficar um novato ali, sai todo mundo correndo. Porque ali estavam todos na condição assim. Ainda que tecnicamente conhecessem, eu estava estudando aquilo ali, mas nunca tinham vivido, nem imaginavam que aquilo fazia aquele barulho. A partir do momento que aquele barulho parece que vai explodir, e a sensação é essa mesmo, não fica um no pedaço, sai todo mundo correndo. É engraçadíssimo, é uma brincadeira interessantíssima, né? Quer dizer, como sou maldoso, né? Mas é interessante que depois, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo, e a gente está numa manobra, ele passa ali do lado, dando o patê do motor, é aquela coisa mais natural do mundo. Mas a gente tem essa sensação. É essa fase aqui. Mas depois, diz o seguinte, a segunda fase. Você não sabe, mas sabe que não sabe. É a situação do ignorante consciente. Eu tenho noção, por exemplo, tantos assuntos que eu desconheço completamente. Não tenho a menor ideia. Nós não conhecemos tudo. Isso, às vezes a gente conhece da nossa área profissional, mas a gente não conhece. E aí? Diante dessa atuação, todos nós vivenciamos isso daí. Qual seria o nosso comportamento na segunda fase? Duas possibilidades. Ver se todo mundo concorda comigo. A primeira, a gente reage como soubesse. A gente finge que sabe as coisas. O orgulho, fala mais fácil. Lembra que os dois piores chagas na humanidade, orgulho e egoísmo. Quantas vezes na vida a gente não se comporta assim? Não sabe. Não tem a menor, mas a gente diz que sabe. A gente dá pitaco. A gente vai e dá opinião. E olha, quantas vezes a gente ainda não discute como se soubesse. É interessantíssimo. Certa ocasião eu tive um trabalho, né? Uma coisa muito interessante, porque foi muito ilustrativo, não vou citar o nome, obviamente, mas tive um colega que descobriu que eu era espírita e fez uma abordagem muito interessante. Ele disse o seguinte, que Kardec nada mais fez do que pegar o budismo e transformar dentro dos conceitos cristãos.
Ele fez isso, ele pegou o budismo, né? Ele pegou os conceitos budistas e elaborou a doutrina espírita com base, transformou. Aí quando eu escutei aquilo, obviamente, olha, você está enganado. Nada contra o budismo. Pontos de contato, inúmeros pontos de contato. Mas Kardec não fez isso. A doutrina espírita nasce. E aproveitei, a gente acaba dando, né, ensinando, mas é impressionante o que esse colega terminou comigo. Aí chegou um ponto que eu falei, meu Deus do céu, perdendo tempo, né? Mas isso foi extremamente útil. Eu recomendo, olha, leia as obras de Kardec, Livro dos Espíritos, Introdução do Livro dos Espíritos, ali tem que contar toda, ele narra tudo como é que surge a doutrina espírita. Ele não teve esse, ainda que fosse homem de ciência, certamente conhecia alguns princípios budistas, mas não era. Não há nada que autorize a falar isso, mas a pessoa se move. Ou seja, é uma situação dessa, quer dizer, o orgulho era mais alto do que queria dizer que conhecia, do que ele não conhecia. Né? É apenas para mostrar isso que é uma situação muito interessante. Mas tem outra situação que reconhece que não sabe, que é a situação ideal. É a situação, né, daquele que quer efetivamente aprender, que ampliar conhecimento. Se coloca a eu não sei. Não sei. Né? Certa vez, um médico meu, que é homeopata, amigo, pessoa que eu veio lá da casa espírita, e é meu médico também, e eu perguntei para ele o que ele achava de medicina ortomolecular. Sabe o que ele me respondeu? Ele é homeopata. Sabe o que ele me respondeu? Não sei. Eu não posso dizer. Eu não estudei. A minha área é homeopatia. Eu não posso dizer. Essa praia não é minha. Qualquer coisa que eu disser, eu não vou dizer sobre superficialidade. E eu vou cometer o mesmo erro de tantos profissionais, colegas meus, que, por exemplo, falam da homeopatia. Era essa postura, hein? Interessantíssima. A terceira, você sabe que isso irá ajudá-lo. Mas o que fará com isso? Para que o conhecimento? Porque como eu vou me utilizar do conhecimento? E o quarto, você transforma o que sabe em mudança de comportamento. Exercício daquilo que você sabe. Aí a gente começa a entender a necessidade do conhecimento. A gente entende, começa a entender, porque a partir daí, dessa noção, não de fuga, não de desculpismo, que muito nos será cobrado e a gente não gosta de cobrança, e a gente começa a entender por que isso vai nos libertar. Por que essa busca do conhecimento vai nos libertar? Porque é a partir do conhecimento que nós vamos mudando as nossas próprias estruturas morais e intelectuais para a nossa transformação e uma transformação extremamente positiva. Colocar em prática. Vocês conhecem o venerável Beda? Não? Beda foi um santo, né, nas terras britânicas, que viveu entre o ano de 673 e 675. Ele é considerado, por exemplo, o pai da cultura britânica. Foi um monge, vivia no mosteiro, extremamente sábio e venerado e considerado como um santo. Santo Beda. Santo Beda deixou um ensinamento extraordinário com relação a essa questão de se colocar em prática o conhecimento. Ele disse que os caminhos do fracasso, que fracassam, que não libertam, prendem, aprisionam. A primeira é não saber e não querer aprender. Lembra aquela ignorância? Eu não quero aprender. É o que a gente costuma dizer popularmente, não sei e tenho raiva de quem sabe. Não é isso? É muitas vezes assim. A primeira causa de fracasso humano, no ser humano. O segundo é saber e não ensinar o que sabe. Qualquer coincidência é mera semelhança. Nós, muitas vezes, somos assim, adquirimos e queremos o conhecimento guardado.
Me lembro quando eu ainda militava na área técnica, trabalhava em estaleiro, eu costumava dizer para a minha equipe, olha, eu não quero nenhum bizu de galinha. Sabe o que é bizu? Bizu é um termo muito do estudo militar. É aquela dica de trabalho, aquele conhecimento específico, aquela destreza que aquele profissional tem e ele vai e joga, só ele sabe. Só ele sabe. Se desencarnar ali é um problema. Vai ter que, no mínimo, arrumar e entender a forma cifrada como ele colocou aquilo lá. É exatamente isso. É não querer não ensinar. Querer guardar. Profundo egoísmo. Depois, ensinar o que sabe, mas não praticar o que ensina. De nada adianta o conhecimento se isso não acontecer. Né? Primeiro, quando a gente não sabe, não quer saber. Depois, sabendo, a gente quer guardar para si e não quer passar. E passando, não adianta nada a gente vir aqui, né? Ensinar na casa de se a gente não colocar. Né? Na primeira fechada ali, eu boto tudo aquilo que eu sou. E não aquela máscara. Muito fácil e confortável de se fazer. Tá? E aí a gente vem essas duas relações, com o progresso moral e o progresso intelectual, na questão 780 de O Livro dos Espíritos. O progresso moral acompanha sempre o intelectual, decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Olha, aumenta a responsabilidade dos atos. Então, aquele processo, quanto mais a gente sabe, mais nos será cobrado, é natural. Não é para ser temido. Somente o ser imaturo consegue temer. Somente o ser imaturo. A proposta não. É que o progresso intelectual e moral vão se dando. E é importante para ajudar a discernir o que é certo e errado. Ajudar a observar lá dentro de nós as leis divinas na consciência e ter as medidas adequadas. Tanto é que na questão 919, qual o meio mais prático, mais eficaz que tem o homem de melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, é uma resposta do Espírito Santo Agostinho. E ele diz assim, um sábio da antiguidade vou-lhe disse, conhece-te a ti mesmo. Olha, conhece-te a ti mesmo. Processo de conhecimento. O que mostra conhecimento não é apenas algo que se busca fora da gente. É algo que se busca também dentro da gente. É um processo mais complexo. Ele é mais geral. Ele é mais amplo. O conhecimento, portanto, racional, lógico e emocional sobre Deus, sobrevivência e função do amor ao próximo, conscientiza o ser a respeito da sua humanidade e da destinação gloriosa que logrará no futuro. Isso é o Espírito Joana de Ângeles, no livro Momentos de Consciência, psicografia de Edivaldo Pereira Franco. E ela vai além. Ela diz que o conhecimento do Espiritismo, olha, estão buscando o conhecimento do Espiritismo, de forma natural e consciente, desperta os valores enobrecidos da responsabilidade e da coragem, indispensáveis à existência de todos. Conhecimento que estamos buscando aqui, por exemplo. Na extraordinária mensagem, eu recomendo que vocês busquem no Google essa mensagem extraordinária do Espírito Viana de Carvalho pela psicografia de Edivaldo Pereira Franco. Uma mensagem transmitida a Edivaldo no ano de 2009, no Rio de Janeiro. Essa mensagem, coragem e responsabilidade, Viana de Carvalho diz o seguinte num dos seus trechos: o homem
livre da superstição e dos complexos mecanismos da tradição da fé imposta, redescobre-se e exulta por compreender que é o autor de todas as ocorrências que lhe sucedem, exceção ao nascimento e à desencarnação. E mesmo essa desencarnação, dependendo muito do seu comportamento durante a vigiatura física, podendo antecipá-la ou postergá-la. Ou seja, conhecimento vai livrando o ser das superstições, daquilo que ele carrega como contrapeso, que não é necessário, por uma tradição de fé imposta, não raciocinada, não trabalhada, que não liberta dentro daquela proposta de Jesus. E que mostra que o ser é autor da sua própria existência, das suas conquistas, das suas dificuldades. Que, exceto os dois momentos da existência terrena, nascimento e a desencarnação, ele é Senhor da sua vida. E mesmo a desencarnação, lembra que mesmo assim, por atos nossos, podemos simplesmente postergá-la ou antecipá-la. O espírita sincero, que se redescobre através do conhecimento doutrinário, transforma-se em verdadeiro cristão, conforme os padrões estabelecidos pelo mestre Galileu. É o conhecimento, a análise, a reflexão, que vai nos mostrar, por exemplo, de forma sincera, que o espírito sincero, daí Kardec ter deixado isso muito claro no livro dos Médiuns, que o verdadeiro espírito era o espírito cristão. Né? Era o espírito que vivia efetivamente a mensagem cristã. É pelo conhecimento que vai se adquirindo essa consciência. Não se permite justificativas infantis após os sucessos. Levanta-se dos erros, tal a criança, né, que vai aprendendo a andar, e recomeça atividades tantas vezes quantas ocorram. Tenha coragem para o autoenfrentamento, libertando-se dos inimigos de fora para vencer aqueles de natureza íntima, de natureza interna. Sempre disposto a servir e a amar. Né? Obrigação antiga. As multimilenares leis de Manu na Índia já estabeleciam a obrigação de amar e de servir. Né? É aquilo sempre nos chamando. Né? E mandando em que, diante das possibilidades de conhecimento, aprofundando o conhecimento, nós vamos também conquistando a nossa liberação. E liberação de quê? Dos nossos inimigos. Não só os externos, mas os nossos próprios inimigos que residem, as nossas viciações, as nossas dificuldades. E aí nós vamos dar um significado mais consciente do que Jesus nos deixou há quase 2.000 anos atrás, há mais de 2.000 anos. Que a verdade, né, o conhecimento da verdade nos liberta efetivamente. A proposta no dia de hoje é que a gente faça essa profunda reflexão. Como nós temos efetivamente trabalhado a conquista do conhecimento. O conhecimento que enobrece o ser, o conhecimento que não serve apenas para nós, o conhecimento que deve estar disponível para todos. O que temos feito desse conhecimento? Temos guardado para nós? Ou temos difundido? Temos colocado em prática tudo aquilo que temos aprendido? É uma pergunta que cabe a cada um responder. E lembrando sempre o exemplo sublime de Jesus. Aquele que durante a sua passagem, curta passagem na terra,
aproximadamente 30 anos. Ele que o único título que ele se permitiu foi o título de mestre. Mestre é aquele que passa ensinamentos. É aquele que amplia conhecimentos. E Jesus passou a sua existência a dedicar a ensinar. Mas ele não apenas ensinou. Ele vivenciou todos os seus ensinamentos. Ele nos ensinou, nos convidou não apenas a amar os inimigos, mas amar não apenas os amigos, mas os inimigos também. E mostrou efetivamente, porque o que ele fez quando pregaram ele numa infame cruz. Ele aproveitou a oportunidade não para blasfemar, não para reclamar da vida. Ele aproveitou a oportunidade para nos ensinar a amar. Os últimos momentos dele na existência terrena, ele roga ao Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Isso é o verdadeiro mestre. É aquele que busca conhecimento, como ele buscou, que é um espírito puro, caminhou a sua trajetória evolutiva, trabalhou no seu conhecimento, atingiu o seu mais alto grau de conhecimento e vem a nós por amor. Passa 30 e poucos anos apenas para nos ensinar em piedade. E na oportunidade que tem de ensinar, de vivenciar aquilo, ele vivencia. Ele vai mostrar outra face quando ele é agredido. Quando ele está diante de Pilatos, ele diz: tu dizes, diante da falsa acusação. Ele consegue compreender os atos infelizes dos humanos, ainda tão inferiores. O gesto sublime de lavar as mãos, a humanidade ensandecida, que trocava ele por Barrabás, a piedade que ele teve, com seus irmãos também pendurados na cruz, nas duas cruzes que estavam ao seu lado, ele vivenciou o amor. Esta é a possibilidade de conhecimento. É para isso que ele nos disse: do conhecimento do divino, pela verdade. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.